Boa noite para você que acompanha o Mundo UFG. Bom, quando um fato violento ou trágico acontece, a maioria dos veículos de comunicação tendem a abordar esse mesmo fato de modo sensacionalista. Um dos problemas é que esse mesmo conteúdo é exibido em horário comercial nobre. Até que ponto esses veículos podem expor as pessoas e propagar esse tipo de violência? No Mundo UFG de hoje, a gente discute o sensacionalismo na mídia e a ética na comunicação. Bom, eu inicio com a minha autodescrição em prol da acessibilidade. Eu sou Gustavo Soares, eu sou um jovem adulto de pele clara, eu tenho os cabelos escuros, curtos, uso um bigode, uso um cavanhaque. No momento eu estou vestido com uma camisa social branca com detalhes vermelhos, uma calça azul. Ao meu fundo tem a TV com o logo do programa Mundo UFG e a parede do nosso estúdio tem pinturas em detalhes de verde, amarelo, laranja e vermelho. Bom, agora eu convido vocês a conhecerem os nossos convidados que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre toda essa temática. Eu recebo, primeiramente, Ana Carolina Temer, que é professora na Faculdade de Informação e Comunicação aqui da UFG, a FIC, e também leciona no programa de pós-graduação em Comunicação. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Seu áudio. Boa noite. É bom estar aqui com vocês. Vou fazer minha autodescrição, né? Eu tenho 63 anos, sou uma jovem aposentada, me aposentei esse ano, mas continuo na UFG e na FIC, na Faculdade de Informação e Comunicação, como professora voluntária e particularmente no programa de pós-graduação. Eu sou morena e tenho os cabelos bastante grisalhos, originalmente eram pretos, mas agora já estão bem misturados, né? Estou com uma roupa escura, preta, com detalhes, e estou na minha casa, com algumas pinturas e plantas ao meu redor. Perfeito, professora. A gente recebe também Magno Medeiros, que também é professor da FIC UFG, onde atua como docente e pesquisador na graduação e na pós-graduação em comunicação. Seja muito bem-vindo, professor. Como vai? Tudo bem? Muito obrigado, Gustavo. Boa noite a todos que nos ouvem. Meu nome é Magno Medeiros. Você quer que eu faça a minha audiodescrição, Gustavo? Por favor. Eu sou um belo jovem adulto, pardo, na faixa etária dos 50 anos, meio calvo, cabelos encaracolados, porém um pouco calvo. Estou usando um óculos de aro preto, usando uma camisa de cor roxa. Ao meu fundo há uma parede verde, um vaso de cacto e algumas luminárias. Perfeito, professor. E para você que nos acompanha, segue a gente nas redes sociais. Nós somos TV UFG no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Caso você tenha alguma sugestão de pauta, envia para a gente pelo WhatsApp. O nosso número é o 62991811406. Mais uma vez, 62991811406. Você também pode baixar o aplicativo da TV UFG para poder nos acompanhar e ficar por dentro de toda a nossa programação. Bom, para iniciar o nosso bate-papo, nessa conversa maravilhosa aqui, eu pergunto para você, professora Ana, para ser bem didático mesmo com nossos telespectadores, o que é o sensacionalismo e como que ele se manifesta nos meios de comunicação? Seu microfone, professora. Ok. Se você for pensar, os produtos da comunicação, eles têm objetivos, tá? Então, pode ser divertir, pode ser informar. O sensacionalismo, ele classicamente é quando o conjunto de conteúdos provoca mais emoção do que informação, tá?
certo, do que outro conteúdo. Então, isso é particularmente danoso no jornalismo, por exemplo, que é um conteúdo que deve valorizar a informação. Mas ele está presente também em outros conteúdos, conteúdos de divertimento, que trabalham com a ficção e que podem ser sensacionalistas. Então, o sensacional é quando se extrapola o conteúdo emocional, se valoriza muito a emoção, tá? E a partir daí você perde até um pouco da capacidade de analisar criticamente aquele conjunto de informação. Perfeito. E, professor Magno, quais as implicações éticas no sensacionalismo? Assim, como nós podemos compreender o sensacionalismo à luz da ética? Assim? Muito bem, Gustavo. Como a professora Ana Carolina muito bem definiu, o sensacionalismo é danoso para os conteúdos e os programas de caráter informativo. É o caso, por exemplo, do jornalismo, né, cuja matéria essencial é a informação. Uma vez que aquele conteúdo não traz informação, não traz uma notícia, não traz um conteúdo relevante do ponto de vista do interesse público, então ele está apenas trabalhando a emotividade, o caráter espetacular ou da imagem ou da informação, ou ambos. É importante destacar, Gustavo, que o sensacionalismo é uma abordagem comunicacional pautada na exacerbação das emoções. Trata-se, portanto, né, de um conteúdo que explora e espetaculariza o bizarro, o grotesco, o sensacional, o extraordinário, o inusitado, o chocante, enfim, né? Ele explora e banaliza o grotesco. Então, nesse sentido, o seu conteúdo e a sua estética apelam aos aspectos essencialmente emocionais, né, em detrimento dos aspectos informativos e racionais. Apelando, portanto, Gustavo, para o sentimentalismo, tá? Visando capturar a atenção e impactar o olhar do receptor. A sua pergunta, que centra-se na ética, por que o conteúdo sensacionalista é antiético? Justamente porque ele é apelativo. Sendo apelativo, ele não está interessado em transmitir uma informação, de repassar um conteúdo relevante, e ele acaba, por diversas vias, né, apelando para um conteúdo pautado meramente pela exibição, pela banalização da violência, pela espetacularização do mal, né? Como disse Hannah Arendt, trata-se, portanto, de uma banalização do mal. E é disso que trabalha e é disso que trata o sensacionalismo, seja na TV, seja na imprensa escrita, seja na internet, seja nas redes sociais. Perfeito, professor. Professora Ana, até que ponto o sensacionalismo, em que ponto o sensacionalismo pode violar os direitos humanos? Olha, antes de tudo, o sensacionalismo é uma estratégia de comunicabilidade, tá? Certo? Nós temos, naturalmente, como seres humanos, curiosidade sobre a vida da nossa comunidade, tá? Certo? Essa relação de viver em comunidade significa traçar limites até para a nossa curiosidade também, tá? Certo? Então, nós queremos saber do outro, claro, o outro fez alguma estratégia para aumentar a produção, para economizar alguma coisa em casa, nós queremos compartilhar isso. Mas até que ponto saber da miséria alheia, da parte grotesca da vida das pessoas, acrescenta alguma coisa para a comunidade? Geralmente não, mas em sentido contrário, ela traz perdas para quem é vítima, para quem tem essa curiosidade. E os meios de comunicação, quando eles priorizam, como disse o professor Magno, o grotesco, o absurdo, a violência,
tá? Certo? Eles acabam criando o quê? Entrando nesse limite da privacidade do indivíduo, acabam extrapolando, às vezes com acusações impróprias, por exemplo, um termo muito usado na mídia e que não existe no direito, que é o suspeito. Tá? Quando se coloca o indivíduo como suspeito, é uma acusação. Você está condenando publicamente esse indivíduo e está negando a ele o direito básico de julgamento justo, de apurar se ele é realmente culpado. Então, todas as vezes que se apela em situações de violência ao sensacionalismo, a que se usam pessoas, tá? Certo? Em situações degradantes, você não está degradando apenas o indivíduo. Toda a comunidade está sendo degradada ali, porque está mostrando uma comunidade que não respeita os direitos humanos, tá? Uma comunidade que, em nome de uma curiosidade, de uma estratégia de comunicação, que muitas vezes tem fundo comercial, desrespeita. E esse indivíduo pode ser aquele que está na tela, mas nada garante que amanhã não vai ser você. Perfeito. Professor Magno, o senhor pode, por favor, ilustrar alguns casos de sensacionalismo do século XXI que tomaram grandes proporções e que ilustram bem na prática para o nosso telespectador entender? Por favor. Gustavo, a televisão brasileira, a imprensa brasileira, né, os programas da mídia brasileira estão repletos de uma linguagem e de uma abordagem sensacionalista. Um caso clássico de sensacionalismo é aquele da escola base. Tornou-se um clássico porque ele tornou-se amplamente conhecido e estudado, né, como um exemplo antiético de abordagem por parte da mídia de um caso. Né? Houve uma prática, houve uma abordagem sensacionalista, porque supostos crimes foram impetrados contra os diretores daquela escola, contra famílias, e criou-se toda uma narrativa de culpabilidade sem que antes os fatos fossem devidamente checados, devidamente verificados, devidamente investigados pela polícia. A polícia e a delegacia, né, que cuidava do caso, se renderam à pressão popular, porque as acusações eram muito graves, né, giravam em torno de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, portanto, eram denúncias muito graves, rendidos pela pressão por parte da mídia, da população. O delegado, à época, corroborou uma denúncia sem a devida investigação. Com isso, criou-se um denuncismo vazio. Ficou comprovado que aquelas pessoas, que aqueles diretores daquela escola eram inocentes. Isso restou fartamente comprovado. Então, sem a checagem, sem uma investigação séria, você não pode lançar denúncias tão graves sobre pessoas. Então, esse é um caso grave, né, de sensacionalismo e, portanto, um caso gravíssimo de violação dos direitos humanos, né? E o sensacionalismo viola os direitos humanos em diferentes nuances, né? Seja por meio da criminalização dos movimentos sociais, seja por meio da criminalização e marginalização das minorias sociais, por exemplo, o negro, o indígena, a mulher, né? Enfim, existe uma série de minoridades sociais que são criminalizadas, né? E que são vítimas desse preconceito, né? Que é estrutural na sociedade brasileira. Cria-se com isso, Gustavo, o chamado ódio-jornalismo, né? Que acaba produzindo uma série de conteúdos que acabam remetendo à injúria, à difamação e até à calúnia. Acaba manipulando as emoções em torno de uma suposta denúncia que muitas às vezes não tem a sua correspondência na veracidade dos fatos. Completamente. Professora Ana, eu pergunto para a senhora, esse ódio ao jornalismo que o professor Magno coloca, né, eu coloco como uma grande frequência de violência, né? Quais as consequências dessa banalização da violência em telas,
vou colocar dessa maneira. Qual que é a consequência de consumir tanta violência assim? Existe uma banalização da violência? Talvez o... Pode falar. Existe. E existe toda uma linha de jornalismo, tá, que banaliza a violência. E tem duas consequências. A primeira é você naturalizar essa violência. Então, você diz, olha, o mundo é assim mesmo, as pessoas matam por nada, aconteceu com minha vizinha e está todo dia em determinados telejornais, e você vai vendo e você não se revolta contra essa violência porque você acredita que é natural. Todo dia passado de forma natural, então essa naturalização gera uma espécie de indiferença, que é muito ruim, porque a sociedade não se coloca contra a violência, ela não atua para diminuir a violência. Então, acaba sendo muito ruim para a sociedade como um todo, e é lógico, para o indivíduo que é vítima dela mais ainda, porque ele se torna alguém que não tem onde recorrer. Na medida que, olha, acontece tanto, todo mundo é vítima de roubo e tudo mais, e por aí afora. O outro aspecto é que acaba denegrindo a própria justiça. Tá? A justiça e os meios de informação têm critérios diferentes. Então, um crime que às vezes rende muita matéria na mídia não é o que é mais importante para os setores da justiça, ou que demandam mais trabalho, ou que demandam mais atenção. O tempo da justiça não é o tempo da mídia. Então, a banalização da violência, a exposição da violência, muitas vezes sem mostrar os resultados, porque o tempo da justiça também não é o tempo da mídia. O que acontece? As pessoas começam a desacreditar na própria justiça. Para que eu vou denunciar? Para que eu vou falar alguma coisa se não resolve nunca? Tá? Quando deveria ser o contrário, a população chegar e dizer assim, nós queremos a justiça, mas sem essa relação de respeito entre a mídia e a justiça, nós vamos ter cada vez mais sensacionalismo, porque o sensacionalismo comove, o sensacionalismo vende, o sensacionalismo emociona o público, mas ele tem um efeito danoso neste público e na sociedade. Tá? E cada vez teremos menos justiça, porque a justiça, os setores ligados à justiça vão estar preocupados com aquilo que aparece na TV, em fazer para aparecer na TV, e não fazer o que é importante para a comunidade, para a sociedade. Completamente. Professores, o nosso tempo é curto, já quero agradecer a presença de vocês e a gente precisa ir para um rápido intervalo, mas não sai daí que na volta a gente continua falando sobre sensacionalismo na mídia e a ética na comunicação. É rapidinho, não sai daí. Bem-vindos de volta! Nós continuamos falando sobre sensacionalismo na mídia e a ética na comunicação. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Nós somos TV UFG no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Nesse segundo bloco, a gente continua com a nossa professora Ana Carolina Temer. Muito obrigado, professora, pela presença. E a gente recebe agora Luiz Signates, professor também na Faculdade de Informação e Comunicação, a FIC aqui da UFG, na graduação e também na pós-graduação. Ele também é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Comunicação, Cidadania e Política. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Signates. Como vai? Tudo bem? Obrigado, Gustavo. Graças a Deus, estamos em paz. Perfeito. Professor, por favor, sua autodescrição. Meu nome é Luiz Signates, eu tenho 61 anos de idade, sou branco, de cabelo e barba castanhos claros, que começam a ficar grisalhos por conta da idade, olhos azuis. Estou nesse momento vestido com uma camisa social azul e falo da biblioteca de minha casa, razão pela qual o cenário que compõe esse vídeo
são as prateleiras de livros atrás de mim e, ao meu lado, um arranjo de folhas e flores para quebrar a monotonia do ambiente. E é deste ambiente que eu costumo dar aulas. Perfeito, perfeito. Professor Luiz, eu inicio com o senhor. O que é a ética na comunicação e como que ela é aplicada? Olha, na comunicação, a ética não é tão diferente da ética como interpretada na filosofia. Há, há toda uma dimensão de comportamentos e de falas que são desejáveis no campo comunicacional que presumem que nós devamos, dentro desses processos, estabelecer todas as regras que signifiquem respeito para com a outra pessoa, respeito para com a pessoa que se encontra na outra ponta das mídias, na outra ponta da linha, ou que esteja em interlocução conosco. A ética é sumamente um conceito da filosofia, mas é um conceito profundamente comunicacional, porque é aquela parte da filosofia que estuda as relações humanas. E como nós sabemos, as relações humanas elas são feitas de comunicação. Perfeito. Professora Ana, na sua avaliação, a violência contra a mulher, ela é representada de diferentes formas entre o telejornalismo e telenovelas, entretenimento? Qual que é a sua avaliação? Seu microfone, professora, por favor. A mídia, de uma forma geral, tá, ela dialoga com a sociedade. Então, os preconceitos que existem na sociedade, as falhas estruturais que existem em determinado grupo social, que é representado pela mídia, eles estão também no conteúdo midiático, tá? Certo? Agora, a mídia, ela tem obrigações, inclusive contratuais, legais, né? Tá? De se colocar numa posição de vanguarda, eu diria assim, de maior respeito ao retratar esses problemas, tá? E aí é que está a questão, porque embora o jornalismo, os conteúdos que não são jornalísticos também tenham essa obrigação legal e também moral, tá? Certo? De trazer os aspectos corretos da vida social, os aspectos de respeito com os indivíduos, com os grupos sociais, com as minorias, tá? Certo? Nem sempre eles agem dessa forma. Então, quando eles ultrapassam esse espaço, aí sim eles estão sendo antiéticos. E como disse o professor Signatis, a ética é uma coisa que pode ser pensada de uma forma muito simples, ela é respeito, tá? Quando você faz alguma coisa com uma pessoa que você não gostaria que fizessem com você, você está ultrapassando os limites da ética. E aí a mídia, quando mostra um indivíduo sendo perseguido pela polícia, sendo mostrado em condições degradantes, com a roupa sendo rasgada pelo policial, ou coisas até menores. Eu lembro de uma situação, uma pessoa que deu uma entrevista e tropeçou na palavra e ficou gaguejando. E aquilo virou um meme, né? Tá? Isso é desrespeito. Você gostaria que fizessem isso com você? Não. Então, por que isso é feito com o outro? Então, nesse momento é que nós ultrapassamos a ética. A mídia, justamente por ser uma grande estrutura, tá, de ter compromissos legais, deveria ser a última a ultrapassar os limites do respeito. Infelizmente, isso não acontece. Tá? As pessoas estão sempre procurando brechas na lei, brechas no comportamento e usando o desrespeito como estratégia para fazer o outro ver o lado errado. Tá? E, em vez de trabalhar para uma sociedade melhor, acaba contribuindo para uma degradação social. Completamente, infelizmente, né? Professor Luiz, buscando uma solução que combata o sensacionalismo, na sua avaliação, o que deveria ser feito para que o sensacionalismo
não exista mais, políticas públicas, iniciativas de dentro da universidade, de escolas no ensino fundamental, talvez uma educação sobre a exposição midiática ajude na transformação do ser, enfim. Seu microfone, por favor. A gente desliga o microfone e às vezes esquece. Gustavo, a primeira coisa que é preciso que nós façamos é compreender o que vem a ser o sensacionalismo e o que faz com que as mídias e as pessoas façam essa opção. Por que é que o sensacionalismo existe? Ele não existe porque as pessoas são más. Ele não existe por causa que os profissionais de mídia sejam inescrupulosos. Essa explicação é a explicação simplista. Não dá para você culpabilizar o apresentador de um programa sensacionalista pelo sensacionalismo que ele faz. É preciso compreender por que é que o sensacionalismo existe. E somente depois dessa compreensão é que a gente tem condição de educar uma sociedade, de se trabalhar para educar uma sociedade para uma superação desse modo de comunicação. O sensacionalismo é o quê? O sensacionalismo é a marcação do exagero, do apelo ao emocional, ao chocante. E para que as mídias fazem isso? Para chamar atenção, para buscar audiência. Isto é, nós vivemos uma situação social em que as mídias não entregam para nós mensagens ou conteúdos. Esse não é o objetivo da mídia. O objetivo da mídia é chamar atenção, é aglutinar a audiência. Ou seja, a mídia vende não conteúdos, a mídia vende os nossos olhares. A tabela de uma emissora de televisão ou de uma emissora de rádio para o seu cliente, para o anunciante, ou o internauta, um site da internet, a tabela é proporcional à quantidade em milhares de pessoas que são ligados àquele programa ou àquela apresentação. Então a mídia vive de audiência. E o que é que gera audiência? Duas coisas chamam a atenção das pessoas e constituem o que eu chamo hoje de uma tensão comunicacional. Os processos de identificação e os processos de estranhamento. Identificação e estranhamento são dois polos em tensão que chamam a atenção das pessoas. Tudo aquilo que você coloca, que tensiona essas duas coisas, vai chamar a atenção. Isto é, há uma relação na comunicação das pessoas com as noções de proximidade e distância. Tudo que for muito próximo de mim, me chama a atenção. Tudo que for muito distante, muito diferente de mim, também me chama a atenção. Aquilo que é comum e aquilo que é o extraordinário. O sensacionalismo entra nessa dimensão radicalizando esse tensionamento. Do lado da identificação, o sensacionalismo costuma apelar para aquilo que é mais relevante do ponto de vista de uma identidade que as pessoas desejam ter, que são os padrões morais que levam a uma vida correta, uma vida feliz, uma vida satisfatória. O sensacionalismo tensiona isso e parte para o moralismo. É por isso que, normalmente, um dos argumentos mais comuns dos programas sensacionalistas é dizer que a sociedade está sendo limpa, que as coisas precisam ser derrubadas, derrubar tudo aquilo que não presta e assim por diante. Ele radicaliza um desejo que é legítimo das pessoas, que é o desejo de uma vida moral adequada, de uma vida ética, como afirmou a professora Ana Carolina. E do lado do estranhamento, o sensacionalismo apela para aquilo que é mais estranhável da vida, que é o grotesco. A mulher barbada, o anão, os defeitos físicos monstruosos, as coisas monstruosas. A pessoa, quando é assassinada, mostrar a ferida, mostrar o âmago das coisas que não prestam. Então, essa demonstração do grotesco é a tensão do estranhamento. É o tensionamento do outro polo. Então, do polo da identidade, do polo do estranhamento, o sensacionalismo efetua, os programas sensacionalistas em geral efetuam uma combinação entre um grotesco indesejável e uma moralidade desejável. E da relação entre essas duas coisas, porque é radical, é normalmente uma relação de violência. Se não de mostrar a violência física, também de demonstrar
à violência simbólica. De um lado, esse extraordinário, que às vezes é cognominado como mal em si, e do outro lado, o bem, que é representado pelo programa, pelo apresentador, ou pela instituição protetora, que às vezes é a instituição de violência, que é a instituição da polícia, e isso gera muita audiência, isso chama muito a atenção das pessoas. Por quê? Porque está tensionando dois polos, que são os polos da nossa atenção. Os processos de identificação, que nos trazem tranquilidade, e os processos de estranhamento, que o tempo todo a gente utiliza para afastar aquilo que nós não queremos, afastar aquilo que nós não desejamos ser. Ao tensionar isso, o sensacionalismo gera audiência. Como superar isso, você pergunta? Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. É preciso, primeiro, nós inviabilizarmos a mídia real em nome de uma mídia que a gente deseja que tem, isto é, uma mídia que priorize o ser humano e a ética, e não uma mídia que priorize a audiência e o faturamento. Se você tiver uma mídia que priorize e que dependa dessa priorização de dinheiro e de financiamento, não tem como você superar o sensacionalismo, porque o sensacionalismo gera audiência. Ele é indesejável, mas ele é consumido constantemente. Pessoas que torcem o nariz para o grotesco, quando aparece o grotesco na tela, elas põem os olhos lá e não conseguem tirar, porque é da natureza humana esse estranhamento do grotesco. Assim como é da natureza humana a aproximação daquilo que é desejável, daquilo que é bom, que nos gera conforto. É por isso, por exemplo, que a gente gosta que no final dos filmes, esse final seja feliz, que é o herói vencer e o vilão ser punido. Por quê? Porque essa é a sociedade que a gente imaginariamente deseja. Então a gente se satisfaz realizando no plano do simbólico e do imaginário aquilo que nós não temos no real. Pelo menos na dimensão da imaginação, a gente se sente feliz. A ruptura com isso é um processo de educação para a realidade. Mas aí não basta simplesmente você lecionar para as pessoas ou educar para a comunicação. É preciso também alterar o modelo de sustentação dos sistemas midiáticos que existem por dependência das audiências e do faturamento, para um modelo de comunicação em que a gente prestigie os aspectos éticos e humanos, para que a gente prestigie cada vez mais, crie uma cultura democrática e de profundo respeito para com as pessoas, e transformado isso em cultura, a mídia vai se adaptar normalmente. Isto é, eu diria para você, Gustavo, é quase que dizer para você que a superação do sensacionalismo é, de certa forma, exigir que as mídias superem as formas capitalistas de ser. Não há muito uma outra saída, a não ser que você estabeleça critérios de imposição legal ou de imposição estatal de determinadas normas de conduta para as mídias. Mas essa opção é uma faca de dois gumes, porque você pode realmente estabelecer parâmetros que sejam parâmetros bons para as mídias e, ao mesmo tempo, oferecer aos poderosos a possibilidade de interferir de tal modo na simbólica das mídias que inviabilize coisas que são elementos de conflito críticos e extremamente importantes para a democracia, mas que não sejam desejáveis para ele, poderoso, mas que sejam críticos ao poder existente. Então, nós temos de novo na comunicação essa tensão entre um sistema de poder que precisa ser protetor e não impositor, e um sistema de sociedade, de convivência social, que precisa cada vez mais aprender a ser cidadão, aprender o exercício de uma liberdade em que não se abra mão do direito do outro, em que se defende até o fim o direito das outras pessoas, sabendo que quando a gente defende o direito dos outros, a gente está defendendo, na verdade, o direito de todos, inclusive o nosso. Complicadíssimo, né? Muito complicado. Professora Ana, suas considerações para complementar a fala do professor Luiz? Na verdade, o Signetti falou muito bem. A mídia, como eu falei, ela dialoga com a sociedade. Tá? Então, nós temos uma mídia que expõe muita violência, que é sensacionalista. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que é violenta. Nossa história de violência vem do período colonial, do modelo que nós tivemos de opressão, de escravidão, de coronelismo, tá? De patriarcalismo, quer dizer, a opressão do homem sobre a mulher.
E justamente porque nós vivemos essa realidade todo dia, a mídia precisa mostrar essa realidade com um outro contexto, o contexto de repressão. Olha, nós vivemos numa sociedade de violência, mas a polícia age, tá? Nós vivemos numa sociedade que agride a mulher, mas nós denunciamos. E, na verdade, a mídia não vai mudar, tá? Se a sociedade não mudar. E esse papel dela moralizante é só superficial, tá? Porque a mídia não poderia sozinha mudar a sociedade. Então, o único jeito de tirar o sensacionalismo na televisão não é milagroso, é processual, é a gente investindo em uma sociedade que valoriza o indivíduo. Isso significa valorizar a cidadania, o respeito ao outro. Na medida que tivermos uma sociedade que respeite mais os indivíduos, aí nós teremos menos violência, tá? E, lógico, nós teremos menos telejornais violentos. Por quê? Porque o próprio telespectador terá menos tolerância com a violência. Você pega países onde o índice de violência é baixo, tá? E você não vê esse modelo de telejornal, porque o próprio telespectador não quer ver isso, tá? Então ele se afasta, ok? E aí quem faz o telejornal é obrigado a mudar, tá? Países que não mostram nem a imagem do suspeito, nem a imagem da vítima, a vítima que foi ferida, que está no chão e tal, eles não mostram, porque a sociedade não admite. Então, é preciso mudar a mídia? Eu acho que a mídia tem um papel importante na mudança da sociedade. Ela pode puxar, alavancar essa mudança, contribuir para essa mudança, mas ela não vai conseguir nada sozinha. Então, ela tem um papel importante, mas se não tiver outros setores caminhando junto, a justiça, a política, a própria organização social, tá? Certo? Nós não vamos muito adiante. E lembrando que toda vez que tem violência, tá? Surge uma outra violência, que é a repressão exacerbada. Então, nós temos os dois polos, tá? A violência e a necessidade de repressão, mais violência, mais necessidade de repressão, e nós ficamos nessa angústia, tá? Quando o possível, e é possível, não a curto prazo, a médio prazo, o melhor seria uma educação cidadã que levasse para um contexto de menor violência e progressivamente criando um modelo de sociedade onde convivêssemos com mais respeito à democracia, à cidadania, ao indivíduo. Obrigado, professora. Bom, o nosso tempo é curto, o bloco está encerrando. Eu queria agradecer imensamente a vocês, professores. É uma honra estar aqui discutindo esse tema tão importante com professores, né, da sala de aula para um sinal aberto. Muito bom, agradeço imensamente a vocês e conto com vocês para próximas oportunidades, para próximas pautas essenciais. Bom, e você que nos acompanha, fica por aí, a gente vai para mais um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre esse tema. A gente continua falando sobre comunicação e refletindo sobre a ética nos meios de comunicação que violam os direitos humanos em busca de audiência. Essa violação não acontece só na TV ou em outros jornais, mas também na internet. Pesquisadores da UFG desenvolveram um sistema onde se identifica mensagens racistas no Twitter. A gente entende um pouco mais na matéria de Letícia Brito. 55% é a taxa de brasileiros que são negros. 7.716 é o número da lei que diz que racismo é crime, assinada há 30 anos no Brasil. 106.739 é a quantidade de mensagens com traços de racismo que foram postadas no Twitter, só no intervalo de 4 meses e em língua portuguesa. A gente teve uma ideia de atacar um problema que, infelizmente, é recorrente ainda no Brasil, que é o racismo.
Então, através disso, a gente começou a pesquisar formas de automaticamente detectar mensagens com traços de racismo na rede social do Twitter. Quando a gente fala de internet, quando a gente fala de dados, a gente está falando, por exemplo, de Big Data. Ele tem 3 características: velocidade, variabilidade e volume. O volume de dados, por exemplo, nas redes sociais, na internet, é tão grande que humanamente seria impossível, por exemplo, alguém sentar e detectar aonde é que está falando de racismo. Quando a gente fala de redes sociais, as pessoas hoje têm um campo aberto para poder deixar suas ideias, para falar o que pensa, inclusive coisas que diminuem outros, que trazem constrangimento a outras pessoas. Por se tratar de algo que é crime no nosso país, que não é algo que a gente queira que siga adiante, né? Os sistemas computacionais para análise de sentimento, classificação de dados, vêm ajudar nas tarefas de reconhecimento dessas questões para que possa ser tomada outras iniciativas, né? Nos locais onde isso mais acontece. O primeiro passo dessa pesquisa é a fase de coleta de dados. A gente fez essa coleta de dados com base em termos que a gente observou em estudos de casos de racismo que aconteciam diariamente, a gente via no jornal, e através de um questionário que a gente desenvolveu que perguntava para os respondentes se eles já haviam presenciado algum caso de racismo em redes sociais e, se sim, o que caracterizava aquele caso como sendo de racismo. Foi um questionário respondido online. Isso. Vocês conseguiram muitas respostas? Basicamente, o bastante para a gente conseguir delimitar a busca de dados. E aí, com esses estudos de casos e os questionários, qual foi o próximo passo, Rodolfo? O próximo passo dessa pesquisa era a rotulação dos dados, ou seja, quando uma pessoa olhasse aqueles dados, ela responderia se aquela mensagem continha ou não traço de racismo. Essa etapa é importantíssima para o classificador automático, porque esse algoritmo de classificação, ele basicamente funciona como você ensinar o computador a reconhecer essas mensagens com traço de racismo. Então, ele precisa de dados para aprender. E a partir do que os humanos disseram ser ou não ser racismo, é que a máquina aprendia para poder detectar depois. Isso, exatamente. É um sistema? Isso. Como é que ele funciona? Esse algoritmo funciona de uma forma que ele traça hiperplanos de forma técnica. Ele traça hiperplanos e tenta separar essas mensagens de acordo com as características que lhes foram passados, né? Os dados, as características de cada mensagem e de acordo com a sua rotulação feita pelo ser humano, o computador consegue distinguir qual mensagem contém traço de racismo e quais mensagens não contém. A análise de sentimentos, ela é uma sub-área da área de processamento de linguagem natural. A gente trabalha a automação da extração de sentimento em textos. O sistema, usando inteligência artificial, vários algoritmos, ele consegue aprender o sentimento que está no treinamento, né? E consegue automaticamente dizer tal mensagem contém, tal mensagem não contém traço de racismo. Professora, qual que foi a taxa de concordância do sistema com as respostas das pessoas que disseram o que era e o que não era o racismo? Por se tratar de um sistema de processamento natural de linguagem, a gente não tem algoritmos que resolvem essa questão 100%. Ou seja, que pega um texto e fala com 100% de certeza. Esse texto contém traços de racismo, esse outro não tem traços de racismo. Então, vou te dar um exemplo. Esta pizza está gelada. Digamos que você gosta de pizza gelada. Então, para você é positiva essa frase, é boa. Para mim, eu já não gosto de pizza gelada. Então, para mim, é negativo. Então, nós temos aqui um conflito sendo humanos. Então, agora você pensa nisso num modelo computacional que tenta imitar o que os humanos estão pensando. Então, a taxa de acerto aí, nós temos em algoritmos muito bons aí 79%. No nosso caso, nós alcançamos 73% de acerto. Porque o racismo ele vem de várias formas. E ele pode vir de forma explícita, mas também pode estar implícito dentro da mensagem. Então, isso foi uma coisa que a gente percebeu, que até o sistema, o algoritmo, ele tinha dificuldade de interpretar, às vezes,
essas mensagens. Mas assim como os seres humanos também tinham dificuldades ao ler uma mensagem, saber se ela continha traços de racismo ou não. À medida que a gente for aperfeiçoando, por exemplo, um sistema como esse para identificar racismo pode ajudar a combater e punir, na verdade, no futuro quem está cometendo. Sim. E além de rastrear, de conseguir identificar mensagens racistas, vocês também classificaram elas, né? Vocês conseguiram identificar de onde elas vinham. Conta mais pra gente o que o sistema conseguiu fazer. Bom, uma das características que a gente tentou traçar era saber de onde essas mensagens estavam vindo. Na coleta tinha uma característica de cada mensagem que era a geolocalização dessa mensagem, de onde essa mensagem estava sendo enviada. A gente conseguiu fazer alguns levantamentos que podem ter várias hipóteses para por que isso aconteceu, mas a maioria das mensagens vinham das regiões sul e sudeste e menos da região do nordeste e norte. A gente levantou várias hipóteses de por que isso poderia acontecer. Uma possível hipótese para isso é a questão de, nas regiões norte e nordeste, você tem a maioria da população negra, de acordo com o censo do IBGE. E nas regiões sul e sudeste, você tem minoria de população negra. Essa foi uma das hipóteses levantadas na pesquisa. A outra hipótese, que também pode explicar, é a questão do acesso à internet nessas regiões. De acordo com a pesquisa, a gente percebeu que as regiões sul e sudeste, né, tendem a ter mais acesso à internet do que as regiões nordeste. Então, isso também pode ser uma explicação de por que havia mais mensagem dessas regiões do que em relação às outras. Muito interessante e necessário. Bom, o Mundo UFG de hoje fica por aqui. Eu só tenho a agradecer a sua presença. Até um próximo programa e tchau, tchau.